Fala pessoal! Olá, PMs e POs de todo o Brasil. Eu sou Alex Ivonik, o filósofo russo de produtos, e você está no Product Drops, teu canal de opinião do Product Gurus. Bem, gente, eu estou aqui hoje para falar de um assunto bastante sensível, que tem algumas peculiaridades e curiosidades, e que talvez tenha algum ar de polêmica. Bem, eu quero falar sobre processos seletivos, obviamente para cadeiras de PM, cadeiras de PO, para pessoas que trabalham com gestão de produto. Bom, alguns aspectos importantes desse nosso bate-papo de hoje. Queria falar um pouco sobre testes, sobre tempo de resposta, sobre feedback. Muito com o nosso olhar, tá? Com o olhar de candidato. Para que quem sabe donos de vaga, heads, diretores de produto também possam refletir sobre como eles estão fazendo esse processo, liderando esse processo. Mas muito o ponto aqui é na visão de quem está se candidatando para alguma vaga. É para você, no final do dia. Bem, pessoal, o primeiro assunto é com relação a testes. E aqui eu tenho uma preocupação. A preocupação de repente, a gente está comoditizando um processo de seleção numa área de produtos. Cada vez mais a gente tem visto e tem se tornado muito comum a realização de testes logo nas primeiras etapas, e principalmente testes de lógica. Nada contra testes de lógica, e eles fazem bastante sentido, principalmente em algumas indústrias e alguns segmentos que priorizam muito esse tipo de avaliação. Mas eu sinto muita falta de ver outros tipos de teste. Testes técnicos, inclusive, a respeito de discovery, de delivery, testes de conhecimentos de UX, conhecimentos de processos ágeis, e talvez o mais importante de todos na minha leitura, testes de inovação e de criatividade para resolver problemas. Afinal de contas, a gente vive num contexto corporativo e num mundo ultra veloz, muito volátil, cheio de ambiguidade, o famoso mundo VUCA. Bem, e a resolução de problemas e inovação se torna cada vez mais necessidade básica para que as empresas sobrevivem e continuem entregando valor para os seus clientes. E meu ponto aqui com relação aos testes não é recriminando ou discriminando testes de lógica, pelo contrário, já falei que eles são super importantes. Mas o meu ponto de atenção é principalmente com relação à falta dos outros testes, que muitas vezes, quando existem, estão naquelas etapas mais lá no final do processo, com os cases, né? E qual que é o meu ponto aqui? Talvez com esse filtro que a gente faça logo nas primeiras etapas, colocando só um teste de lógica e às vezes aquele teste de fit cultural, que também é super vago, a gente esteja eliminando pessoas com características diferentes e complementares logo nas primeiras etapas de seleção. Então, eu defendo que um time precisa ser multidisciplinar. Multidisciplinar, obviamente, não só no sentido técnico, mas também de soft skills. Eu acredito que deveria haver um olhar melhor para perfis diferentes de profissionais de produto. Então, por que não num time que tem vários PMs e POs, a gente ter pessoas que tenham sim mais tendência para habilidades de lógica, mas também outros PMs e POs que sejam melhor resolvendo problemas com criatividade, que tenham mais conhecimentos de UX, outros que sejam mais habilidosos com metodologias ágeis. Enfim, acho que tem espaço para perfis complementares e que acho que da forma como a gente tem feito hoje, comoditizando os processos de seleção, a gente tem perdido pessoas, a gente tem perdido a capacidade cada vez mais, porque a quantidade de empresas aplicando esse tipo de teste tem aumentado exponencialmente. Então a gente está perdendo cada vez mais a habilidade e o olhar sensível e que só o ser humano tem para montar times que se complementem, para trazer pessoas que se complementem, fazendo com que essas pessoas aprendam e adquiram essas habilidades diferentes com pessoas diferentes e que o time como um todo, sendo um grupo com características diferentes, possa evoluir em conjunto. Então, eu acho que existe um cuidado que precisa ser tomado com mais atenção pelos heads e diretores das áreas de produto, com esse olhar. Também tem uma questão das ferramentas, né,
que cada vez mais estão automatizando esses processos de recrutamento, o que é muito bom, mas a gente precisa tomar cuidado justamente para isso, para a gente não robotizar demais e perder a habilidade humana de flexibilizar, de tornar esses processos com uma leitura um pouco mais profunda, né? Outra coisa para mim que é ultra importante e ali é um ponto-chave que torna os processos caros e ineficientes, que é o tempo de resposta. Sabe aquela etapa que é muito longa entre um e outro? Pois é, e eu vi muito de perto casos super recentes de empresas que consideravam pessoas ainda para aquelas vagas, mas que demoraram 3 semanas, 2 semanas, para dar resposta para uma pessoa que era boa e que eles consideravam boa, afinal eles estavam considerando aquele candidato ainda, para dar resposta positiva entre uma etapa e outra. Imagina só, 3 semanas para você falar para uma pessoa que ela passou na etapa em que ela estava e que vai haver uma nova. A gente vive num mercado ultra competitivo, né? Existem mais de 500 vagas para PMs e POs abertas hoje. E imagina, essas vagas não estão sendo preenchidas. E a gente tem muita gente boa sendo assediada por outras empresas também. Então você imagina o que é 3 semanas para a pessoa, não é saber se ela foi aprovada no processo ou não, saber se ela passou de etapa. Isso não tem cabimento. E assim essas empresas vão perder esses profissionais. O processo de contratação vai ficar ainda mais lento, porque você vai precisar começar tudo de novo, ou você vai acabar escolhendo candidatos que não estavam tão encaixados assim para o fit daquela vaga, e todo o ecossistema fica ineficiente com isso. Então assim, não tem espaço para um processo demorar tanto tempo. Não vou dar aqui a receita mágica, mas com certeza 1 mês para contratar alguém já é tempo demais no mercado que está ultra competitivo e assediando pessoas o tempo todo. Então, mais uma vez, gestoras de áreas de produto, heads, diretores, precisam ter bastante atenção junto com o seu time de RH e de recrutamento para que esse processo ande muito mais rápido. E a gente precisa encontrar formas alternativas de fazer isso. Já vi processos em que você faz entrevistas coletivas, que as etapas de case são simplificadas, e a gente acabou de falar de teste. Talvez os nossos testes, aqueles testes tão famosos e que estão cada vez mais comuns, principalmente os de lógica, não sejam eficientes, porque mesmo aplicando esses testes, a gente demora semanas para dar uma resposta para alguém a respeito de uma etapa. E eu já vi, contratando pessoas de produto em empresas por onde eu passei, pessoas muito despreparadas. E aí, de novo, estou comparando o teste. Já vi gente que ganhava muito dinheiro em startups muito famosas e que de 10 respostas acertaram 3, com um teste básico de uma prova de uma certificação CSPO. Então, olha, muito cuidado com os testes, o tempo de resposta precisa ser muito mais rápido e a gente está perdendo gente boa e o mercado está ficando lento por conta dessa comoditização que a gente tem vivido hoje. E um terceiro tema que eu acho que é super importante e que é muito comum lá fora do Brasil, mas aqui a gente ainda peca demais e não faz isso nada bem, que é feedback. Olha, eu faço mentoria com muitas pessoas de produto. Nos últimos 3 meses eu falei com quase 200 pessoas e dessas 200 pessoas, boa parte delas estão participando de alguns processos seletivos e todas elas me dizem que elas não recebem feedback, ou não recebem nenhum feedback, ou recebem um feedback muito superficial quando elas não passam num processo seletivo. E as pessoas não passam porque elas não são boas, elas não passam porque às vezes para aquela vaga, naquela empresa, não teve o fit perfeito. Porém, elas não recebem nenhum feedback quando existe algum ponto de melhoria, seja cultural, seja técnico. E o que está acontecendo? Assim, qual é o problema da gente dar um feedback? Porque o feedback ele vai ser tão importante para aquela pessoa refletir sobre aqueles pontos, seja para que ela melhore tecnicamente ou com soft skills, ou com relação a fit cultural. E aí pronto, quebra-se uma coisa mística dos processos seletivos e que aumenta a ansiedade nas pessoas e que faz com que as pessoas se sintam mal ou incapazes, que está acontecendo demais também. Então, qual que é o problema da gente dar um feedback sincero sobre alguma coisa que aquela pessoa pode melhorar? Olha, eu já fiz muitos processos seletivos para empresas fora do Brasil e em todas elas dão feedback. Tanto no ponto negativo quanto quando você passa dos processos também. Se
você é aprovado para uma vaga, essas pessoas te chamam para conversar e falando, olha, a gente gostou muito do teu perfil, esse aqui foi o ponto forte que chamou a atenção, essa aqui foi a característica que fez com que a gente escolhesse você como um profissional para essa vaga, mas a gente também acha que você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Então, te conhecemos, o que você acha sobre isso e vamos trabalhar junto no teu processo de desenvolvimento aqui dentro. Então, muito mais cuidado, gente. A gente está perdendo a capacidade de humanizar algumas coisas. Então, eu acho que essa é a principal lição e a principal mensagem que eu gostaria de passar no episódio de hoje. Se você tem alguma experiência diferente ou alguma coisa que você queira compartilhar com a comunidade, deixa seus comentários aqui no vídeo também. A gente pode transformar essa discussão numa discussão muito mais rica com o comentário de vocês. E eu gostaria muito de aprender também sobre outros processos que dão certo ou se vocês também não concordam com as coisas que eu falei aqui, porque isso vai fazer com que a nossa comunidade evolua juntas. Mas é isso. O meu principal recado vamos tomar cuidado para não comoditizar uma coisa tão importante no mercado tão complexo e tão concorrido que é o da área de produtos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo episódio. E se você não viu os episódios anteriores, aproveita para consumir esse conteúdo agora. Tem bastante coisa legal, tem discussões muito boas aqui no Product Drops. Vejo vocês na próxima e até logo, pessoal!